Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai começar mais uma live. Tô chamando as convidadas, daqui a pouco inicia. Oi, tudo bem, Noemi? Oi, Mara, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Senti só falta semana passada, senti falta Eu da live. também. E os nossos queridos seguidores também. Várias pessoas me mandaram, ai, não teve essa semana, ai, que pena. Fiquei bem feliz, assim. É bom, né? Quando a gente vê que a gente faz falta, né? Gostoso Exa- esse sentimento aí. exatamente, foi muito legal. Sim. E como que você tá? Você tá bem? Pessoal que tá assistindo, estão ouvindo, tá tudo bem? Cida, a Jana Cris, pessoal chegando, pessoal entrando, né? Nos dando aí o privilégio de estar acompanhando a gente nesse momento, nessa live, que a Patrícia vai fazer a segunda parte, vai dar continuação sobre a questão da burnout, maternidade, ansiedade e maternidade, né? Camila entrou, a Cida deu um ok, tudo certinho aí, Cida. Nossa querida também, a Cida comentou na semana passada que ela sentiu falta. Não vai ter live? Foi até uma certa Verdade. cobrança, né? Oi, boa noite, Flá. Tudo bem? Tô Pessoal, chamando a Patrícia aqui, ela já tá entrando. Só mais ótimo. um minutinho até ela entrar e a gente Ótimo. já começa. Para quem não sabe, a gente fez a última live que a gente fez. Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo Oi. bem, e você? Tudo jóia? Tava aqui falando pessoal que não assistiu na outra live, né? Enquanto você estava entrando, que essa live é meio uma continuação da outra, que a gente estava falando sobre mães e ansiedade. E aí a gente estava falando, ah, a Patrícia vai participar, aí você entrou. Então, para quem não estava acompanhando é isso, hoje a gente vai falar sobre mães, sobre ansiedade. Temos a convidada super especial, que é a Patrícia Viel, uma colega nossa, muito querida, uma ótima profissional, que cuida aí com carinho de muitas mães também que têm problemas aí com ansiedade. Para quem não Expectativa. me conhece, eu sou a Mayra, sou Master Coach. Eu trabalho junto com a Naimi já faz algum tempo, há muito tempo. A gente tem um projeto que chama Reconhecendo-me, que temos um livro. Ah, gente, quero contar uma novidade. Temos o livro agora impresso. Eu já Quem comprei o quiser. meu. Ah, isso aí, obrigada. A Jana Cris falou que comprou também, ela é que é o autógrafo. Ai, gente, tô me achando chique Ah, agora. vamos fazer uma noite de autógrafos. Mas muita gente pediu, quem não gosta de ler online, né? Não gosta de e-book e tudo mais. É um pouquinho mais caro, gente, não tem como não ser, porque é impresso, então tem o material, tem o envio, tudo isso acaba encarecendo o produto. Mas a gente também continua no preço, o nosso lucro é bem pequenininho para vocês poderem comprar, poderem divulgar, presentear, Natal tá chegando. O link é o link da editora, tá na minha bio. Tem o Linktree lá, você entra lá, tem link do livro físico. Então pode entrar lá. Quem quiser adquirir, tem do físico, tem do virtual. E conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, que é o projeto Reconhecendo-me, que nosso objetivo é atingir um grande número de pessoas levando informações sobre a saúde mental, de como cuidar de si mesmo, autocuidado, psicologia, coach. Então, o nosso projeto é esse. Quem quiser conhecer mais, manda direct para qualquer uma de nós, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer aí em responder, tá bom? Vou passar para a Naimi, eu tô super gripada hoje, gente, vocês estão vendo, tomei chuva na moto esses dias. Aí estou gripada, mas tudo bem, vou passar para elas, vamos falar um pouquinho mais hoje, tá bom? Beijo. Rapidinho, né? Quem não me conhece, sou Naimi, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. E esse nosso projeto, Reconhecendo-me, como a Mayra falou, visa
É um processo de autoconhecimento, é favorecer que as pessoas tenham um caminho, né, um caminho fácil, uma linguagem menos técnica, para entender o que acontece com ela mesma, na parte psíquica. Então, esse projeto, ele terá várias etapas, nós conhecemos como reconhecendo a ansiedade, né? Resolvemos falar da ansiedade até pela questão aí da pandemia, que aumentou muito o caso de depressão e ansiedade. E pensando nisso, nós convidamos a Patrícia Viel, que trabalha muito com pais, trabalha com mães, trabalha a questão de ansiedade, burnout ligado à maternidade, é uma área bem específica, né, Patrícia, que você vai explicar mais, que na semana passada ela já começou a introduzir, falou um pouquinho sobre isso, e está continuando hoje. Bora lá, Paty, fala um pouquinho sobre você e sobre o assunto. Tá joia. Bom, como elas falaram, né? O meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga e psicopedagoga, sou especialista em análise do comportamento e atendo sobre a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, focada aí na terapia do esquema, né? Na semana passada, na retrasada, a gente refletiu aí sobre os estressores, né? Que estão presentes na maternidade e que podem ajudar a desencadear aí uma questão de ansiedade, né? Tanto na gestação quanto pós. E aí a gente deixou aí umas caixinhas de perguntas e alguns temas nos foram sugeridos, né? Inclusive na live passada a gente falou um pouquinho e eu queria aprofundar um pouco mais sobre a questão da culpa materna, né? Até a Mayra falou que aparece bastante, né, no consultório essa temática. A gente discutiu bastante sobre as regras sociais, né, que envolvem esse tema. E a gente falou, né? A gente abriu um pouquinho falando, nesse caso, da mãe ser vista como um ser sobrenatural, né? Capaz aí de viver intensamente para os seus filhos, amá-los incondicionalmente, e fazer tudo por esse serzinho. E aí, hoje em dia, né, a gente tem muitas informações, né? Então, antes mesmo de engravidar, a mulher já está fazendo pesquisa na internet, já está vendo qual que é o melhor parto, qual que é o parto mais adequado para o bebê, como a amamentação deve ser. Então, a gente tem muitas informações e isso vai aumentando essas autorregras que a gente vai estabelecendo pra gente, né? Que mãe que não quer fazer o melhor para o seu filho, né? Então, vai gerando uma série de expectativas. E aí, quando o neném nasce, né? Quando essa criança vai crescendo, a gente vai percebendo que nem tudo que a teoria põe, né, como o melhor, é o mais adequado para a gente. E isso vai gerando esse sentimento de fracasso, de incapacidade, né? E, por outro lado, uma culpa, né? Porque se o meu filho não está, por exemplo, conseguindo dormir a noite inteira, então sou eu que estou fazendo alguma coisa de errado. Se o meu filho não mama em livre demanda, sou eu que faço alguma coisa de errado. Se o meu filho não está alfabetizando, novamente, eu que não estou fazendo alguma coisa certa, né? Eu que não estou ajudando. Então, a gente precisa normalizar que as mães perfeitas não existem, que regras são feitas para nortear e para ajudar, né? E que mesmo assim, elas podem não ser boas para você e seu filho, né? Até porque quem tem mais de um filho sabe o que dá certo para um filho não dá certo para o outro, né? Então é preciso estar sensível aí às necessidades dessa criança, às necessidades dessa mãe e ter um olhar mais flexível e entender que as regras estão aí para nos ajudar a nortear, né? Os estudos, né, que falam da amamentação, de livre demanda, do parto natural, eles estão aí para nos ajudar, né? Mas
tem que ver o que é melhor para você. Não sei, Naemi, se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma opinião para acrescentar em relação a esse tema da culpa materna. É interessante, né, Patrícia, que a culpa parece, às vezes até falo para as minhas pacientes, né, que são mães, parece que a culpa ela é inerente à figura materna, né? Não como algo ajustado e esperado, mas está no inconsciente coletivo. Por quê? Porque eu vejo pacientes que às vezes têm filhos adultos, né? De repente alguma coisa aconteceu com esse filho adulto e não correspondeu, né, a uma expectativa ou não adotou a melhor postura. E o que eu ouço a mãe falar? Aonde foi que eu errei? Né? O Uhum. que ela está buscando culpados? Na verdade, ela já se colocou no banco dos réus, ela se colocou como culpada e ela quer saber qual foi o erro dela. Ela está afirmando que a culpa foi dela. Então, é interessante a gente observar que essa culpa acontece, se ela não for trabalhada, ressignificada, ela vai aparecer em várias etapas da vida, independente da idade do filho. É, porque existe uma falsa sensação de controle, né, do comportamento do outro. Mas a gente tem que entender que o filho é uma outra pessoa que tem as suas necessidades, as suas vontades próprias, ele tem a sua percepção do mundo e que é muito particular, né? E aí, quando a gente fala disso, eu consigo puxar aqui um outro tema que acho que aumenta muito essa questão da culpa materna, da ansiedade, que está relacionada a comparações, né? Quando a gente não olha para a singularidade de cada um, a gente busca, né, sempre uma... Parece que essa insegurança faz com que a gente busque no outro, olhar para o outro para firmar aquilo que você está fazendo, né? É como se você quisesse... tá vendo? Fulano fez isso também, tá certo, né? Porque não existe uma regra... Oi? Buscar um referencial, né? Isso, exato. E aí, quando a gente começa com esse exercício de comparar, isso é muito sofrido. Porque quando a gente faz comparações, a gente geralmente compara algo que não está muito legal com algo que está muito bom, né? Então, é muito comum quando você entra para esse mundo, né, da maternidade, você se depara com como se a gente tivesse numa pista de corrida e o filho fosse o troféu. Vou explicar, Mayra, porque aí o seu filho começa a engatinhar, sei lá, com 6 meses. Aí você divide esse acontecimento, esse seu orgulho com a amiga, que vai lá e fala assim, ah, mas o meu começou a engatinhar com 4. Aí o filho tá demorando, às vezes, para falar, nossa, fulano não fala. Gera uma competição, né? Gera uma competição. E aí a gente precisa... E aí dá uma sensação de que essa mãe não tá fazendo o trabalho dela direito, né? Como assim o filho dela com 2 anos não fala, não forma frase, não sabe desenhar um quadrado e não sabe andar de bicicleta, sabe? É como se essa mãe tivesse deixando de fazer alguma coisa. E quando, na verdade, a gente tem os marcos do desenvolvimento que são norteadores, né? E que eles são uma média. Então, tem bebês, crianças que vão se desenvolvendo mais perto da média, mas a gente tem aqueles da ponta. Então, pode ser que tenha um bebê que vai engatinhar com 6 meses, pode ser que tenha outro que vai engatinhar com 9 e que tá tudo bem, né? Mas a média, ela é, sim, de fato importante para a gente ir percebendo se esse desenvolvimento tá ficando muito atrasado, né? Mas também não é, a gente precisa olhar todo um contexto, né? Não é porque a criança não engatinhou, por exemplo, que ela não vai andar, né? Então não é porque um aspecto tá atrasado que todo o resto da vida da criança tá prejudicado, né?
E quando a gente fica se comparando, a gente vai sofrendo, porque sempre vai ter alguém que vai ter um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais rápido, e alguém que vai ter um desenvolvimento menor. Isso para tudo na vida, né? E isso é a comparação, ela não está só na maternidade. Imagino que vocês também devam abordar isso com os pacientes de vocês. Até comentar, né, que essa coisa de comparação é muito pesada para as pessoas, né? Porque você comparar, fulano tem mais sucesso que eu no trabalho, fulano é casado e eu sou solteira. Ai, fulano, nossa, viaja o ano inteiro e eu não faço uma viagem por ano. E essa comparação te gera uma frustração muito grande, né? Então, eu acho que as pessoas não têm que se comparar com os outros, elas têm que se comparar com elas mesmas, com elas mesmas. Com aquilo que são os objetivos delas, as aspirações delas. Não é porque todas as amigas casaram que ela tem que estar casada. Não é porque todas tiveram um filho que ela tem que ter um filho. Então, esse dado é bem sensível, assim. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, quando você disse, né, Patrícia, que hoje em dia as mães têm esse acesso à internet, até mesmo durante a gestação, de buscar informações, que tem um lado muito bom. A gente também tem que tomar cuidado com os falsos referenciais, né? Por quê? Porque às vezes você vê aquela mãe que está postando que ela tem 2, 3 filhos e que a vida dela é extremamente organizada, é tudo lindo, ela acorda feliz, maquiada, né? Sempre disposta, nunca está cansada. E aí, quando você começa a olhar aquilo e seguir aquela pessoa, você começa a se colocar também em uma posição subjugada, onde você fala, gente, por quê? Né? Você tem uma pessoa falando que é uma sensação de inferioridade, né? Quando a gente olha as redes sociais. É exatamente isso. Porque aparece alguém que não necessariamente é real, mas que está vendendo uma história que, se a gente não tiver bem fortalecido, a gente vai se colocar de uma maneira subjugada. Tem até um programa, acho que, não sei como ele chama, Kate mais 8, alguma coisa assim. É um programa, acho que é norte-americano, não sei, que é uma mulher, né, uma família que eles têm acho que 8 filhos. Tem duas filhas e depois tiveram gêmeos, tiveram 6. Então são 8 filhos. E aí você olha aquela mulher loira, linda, magra, arrumada. Eles moram numa casa próxima à praia, com um carro magnífico, aquelas vans, né, que nos Estados Unidos é muito comum, que tem a ajuda de um, de outro, mas aquele mundo perfeito. Uhum. Da pessoa que dá conta, que ela é linda, que ela tá lá, magérrima, bonita. E aí Né? você pensa, né? Eu aqui com um filho, não consigo nem pausar para escovar os dentes. Imagina 8 filhos. Tem alguma coisa de errado comigo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mãe perfeita que é vendida nesses programas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não estou dizendo que não existam pessoas assim, mas isso não representa a grande maioria. Não representa a normalidade, a curva de normalidade. Uhum. E acho que a gente também não sabe a rede de apoio dessa mãe, os bastidores para que ela apresente isso, né? Na rede social, geralmente a gente posta algo que a gente gosta, que a gente tem de sucesso, né? Geralmente você não vai lá na rede social para se mostrar vulnerável, né? É preciso, inclusive, trabalhar com os pacientes de uma forma geral sobre falar sobre sentimentos, né? Porque falar e demonstrar sentimentos gera uma vulnerabilidade, né? A gente precisa normalizar que a felicidade não pode ser o único sentimento aceitável socialmente, né? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam com raiva e é válido, né? E as pessoas ficam ansiosas. E aí teve até numa caixinha que alguém colocou
por que que a gente já levanta da cama com ansiedade, né? E aí a gente, claro, a gente precisaria entender melhor o contexto, né? Provavelmente essa pessoa está passando aí já por um ambiente bastante estressor, né? O que que ela está chamando ali de ansiedade? Será que são as preocupações excessivas? Será que ela está com um dia muito cheio de coisas para fazer e aí ela não está pensando muito sobre o que ela precisa fazer, sobre as coisas que vão dar errado? Será que a rotina dela não está muito estressante, né? E avaliar se no caso de já acordar dessa forma, se essa ansiedade ela já não está trazendo sofrimento, se não é uma ansiedade que precisaria ser acompanhada aí com o psicólogo, né? Porque vamos pensar, o acordar já é um gatilho ansiogênico. Uhum. Se eu acordo, se eu já saio da cama, levanto da cama com ansiedade, então o que que eu estou falando? O acordar é um gatilho, né, que me traz ansiedade. Quando a gente olha e a gente pensa nisso, então enquanto eu durmo eu estou bem, e quando eu estou acordada em vigília, eu já estou ansiosa. Como é que está a rotina dessa pessoa? Como é que está a Pois é. vida? Uhum. Né? Que o Porque acordar e despertar para a vida é ansiogênico. isso, porque dormir, quando ela tá dormindo, ela não precisa encarar a vida, né? É uma forma, né, de fugir até da rotina, que pode estar sendo muito estressante, ou pode estar sendo muito aversiva, pode ter um acúmulo ali de tarefas, né? No caso aí da maternidade, a gente vai pensar numa mãe que acorda às 7 da manhã e geralmente só para à noite, principalmente quando tem crianças pequenas, né? É uma rotina exaustante. É um trabalho o tempo inteiro. Se você fica com o seu filho em casa das 7 da manhã e aí quando ele dá aquele cochilinho, você acha que vai fazer alguma coisa, ele acordou, então é uma rotina que realmente você fica ali esgotada. Será que também não precisaríamos rever um pouco essa rotina, né? Entender o que é que está trazendo esse estresse, esse agente ansiogênico na vida dela, né? Na rotina. Na live passada você comentou, inclusive, isso, né? Eu tenho que estabelecer uma rotina para o meu filho, para o meu bebê, enfim, o tamanho a idade que ele tenha, mas você está olhando para você mesma? Você, mãe, está Uhum. olhando para você mesma? Você trouxe essa questão. Não tem Isso. como favorecer o bem-estar do outro se eu não estiver olhando para o meu bem-estar. Como que eu posso E, produzir bem-estar se eu não tenho nem para mim? uhum. E aí, uma das coisas que a gente deixou de tarefa, né? Não sei se todos que estão aqui hoje estavam na semana passada ou tiveram a oportunidade aí de fazer a tarefa depois da última dica aí no início da semana. Mas a gente tinha deixado uma tarefa de listar tudo o que fosse importante para você, né? Coisas que são importantes ou que já foram importantes e que te traziam um bem-estar. Por exemplo, tomar um café com uma amiga, ler um livro, assistir um filme, fazer uma massagem, fazer aquela aula de spinning, tudo que em algum momento da sua vida fosse relevante. Não sei se quem está Alguém aqui fez? fez a Alguém fez? tarefa. Levanta a mãozinha, dá um tchauzinho, quem fez? É o que eu fiz. Ou então, eu farei, ou eu pretendo fazer, ou então, não estou tendo tempo para fazer, até para a gente avaliar como é que está isso, É. né? E a outra tarefa era justamente fazer no final do dia um balanço daquilo que você tenha feito, né, de positivo. Uma conquista ou uma lembrança positiva que você gostaria de guardar na memória. Então, fazer um diário aí no bloco de notas de coisas positivas que aconteceu no seu dia, né? Essas eram as duas tarefas que a gente deixou na semana passada. Vocês fizeram terapeutas?
Com certeza, faço todos os dias. Antes de dormir, faço minha listinha lá das coisas. Isso até é uma ferramenta de coach, né? Que a gente utiliza muito. No final do dia, você pôr lá 3 motivos para agradecer. E podem ser coisas bem pequenas mesmo, como acordar e sair da cama. Para quem não está conseguindo, isso é uma vitória. Ou pode ser uma coisa enorme, eu saí e, sei lá, conquistei o mundo. Fui muito bem numa reunião, encontrei uma amiga, a gente teve um almoço delicioso juntos. É, são coisas desde mínimas até coisas maravilhosas, assim. Mas é um exercício muito bom que você vê que todo dia você tem um motivo para agradecer. Todo dia, por mais que o dia tenha sido conturbado, claro que vão ter as coisas boas e as ruins, mas você tem que fazer esse balanço para ver que existe todos os dias existem as boas. E que todos os dias vão existir. E que você só tem que aprender a encontrar essas coisas, que às vezes elas estão ali, mas você não está vendo, porque são coisas pequenas e para você, Exato. E a gente até falou, né, na semana passada, que a gente tem esse hiperfoco para os aspectos negativos, né? E quando a gente fala de ansiedade, isso está muito evidente, né? Há um hiperfoco para os aspectos negativos e os positivos acabam passando desapercebidos. Culturalmente, a gente também foi criado, né? Para ser assim. Você não fez mais do que a sua obrigação, né? E quando você deixa de fazer alguma coisa, a gente já cresce levando uma super atenção, punição, enfim, por não ter feito, né? Então, a gente acaba desenvolvendo esse olhar, né, pro que é negativo, justamente porque a gente não quer passar por aquela situação de novo, né? Então, é super importante. É uma estratégia que a gente utiliza, assim, principalmente também quando a gente está com esse sentimento de incapacidade, né? Para que a gente pare de olhar para aquilo que a gente não conseguiu, ou no caso das comparações, para aquilo que a gente não tem, e passe a olhar para aquilo que a gente tem, que a gente conseguiu, né? E aí, das listas importantes, eu pensei aqui, e eu bem fiquei na dúvida se a gente chegou a aprofundar na semana da outra vez, mas aí vocês me lembrem se a gente chegou a falar de como colocar as coisas importantes na rotina. Não, não falamos. Falamos De como só. estabelecer. falou Fala. das coisas importantes, mas não como colocar na rotina. Porque o que pode acontecer, né, é muito comum quando você tem filho pequeno, que depende muito, né, dos seus cuidados, você não conseguir, de fato, colocar essas coisas em prática, né? Porque às vezes você minimiza aquilo que é importante para você, né? Parece que nesse momento tudo que é do filho é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Mas como a gente vem falando, é importante você estar bem, saudável, para você poder ter mais paciência, poder estar mais plena, inclusive na sua maternidade, né? Então, uma das coisas que podem ajudar a colocar aí essa lista de coisas importantes e prática é justamente pensar, reservar uma parte do dia para que você coloque em prática. Então, por exemplo, depois do almoço, lá na sua rotina, você coloca que você vai ler um livro, né? E você seja firme com esse compromisso com você. Ai, Patrícia, mas o meu filho não deixa eu ler um livro, ele vai ficar pedindo a minha atenção. E para a criança pode ser muito difícil mesmo estabelecer um limite só verbal, né? Talvez ela precise de algo concreto que sinalize que naquele momento você não está disponível, né? Então, Consegue dar um exemplo? claro. Então, por exemplo, você pode primeiro antecipar, né, para a criança: olha, fulano, agora a mamãe vai ler um livro, né? Enquanto isso, você pode assistir televisão ou ir brincar com o seu brinquedo. O que você prefere? Deixa a criança engajada, ocupada em alguma coisa e
por exemplo, entra e fecha a porta. Você garantiu que não tem nada ali de perigoso, né, lá fora, mas deixa um espaço, algo concreto que diga que você não pode naquele momento. Ou uma plaquinha, né, de vermelho e verde, deixa a porta entreaberta e uma plaquinha de vermelho, porque daí se a criança vê, ela fala assim, opa, minha mãe agora não pode, né? Porque ela tá lendo o livro. Isso é um primeiro passo para você ir estabelecendo limite com o seu filho. Ele vai entendendo que tem coisas que para você é importante. E além disso, ser muito saudável para você, porque você vai ter aquele seu momento de respirar, você também está ensinando para o seu filho que as outras pessoas têm necessidades, que o mundo não gira em torno dele e que ele precisa respeitar as necessidades do outro. Não só isso, você está ensinando o seu filho a olhar para as necessidades dele. Né? Então, o simples fato de você estabelecer ali um limite, olhar para você, você pode ensinar muitas coisas ali para o seu filho. Né? Até que ele um dia pode fazer isso por ele também, né, Patrícia? Exato, né? Porque o que a gente vê, né, hoje nessa... Todo mundo tá nesse ritmo de que a gente precisa sempre estar entregando coisas, sempre estar trabalhando, e isso vai gerando uma sobrecarga. As pessoas vêm para o consultório, né? E vocês devem ver muito isso também. Elas vêm para o consultório para aprender onde está o seu limite, porque elas não sabem. Elas estão adoecendo e elas não sabem. E elas não sabem onde está o limite delas, elas não sabem onde está o limite do outro. A gente precisa muito trabalhar essa tomada de perspectiva para que elas entendam, né, que o outro também tem suas necessidades. E aí, quando eu falo do simples momento do meu dia, que eu vou olhar para mim, eu já vou estar ensinando isso para o meu filho. Ensina através de exemplos, né? Sim, sim. Então, feito isso, né? Combinou com o seu filho, leu lá o livro. É claro que você nunca fez isso. Aí você fala assim, eu vou ler aqui o livro, vou ficar 1 hora lendo e a criança vai ficar lá esperando. Não, né? Começa devagarzinho, começa com 10, 15 minutos. E a dica de ouro, né? Quando você sair do seu momento, volte e dê uma super atenção para o seu filho. Porque ele vai entender que quando ele respeita o seu limite, você volta bem, você volta, dá uma super atenção, né? E aí ele vai querer fazer isso de novo. Vai ser mais fácil para ele, porque ele vai saber que, tudo bem, a minha mãe agora tá lá lendo livro, fazendo a unha, vendo a série, mas depois ela volta, né? A gente também... né? Se reforça, né, Patrícia? Isso, né? isso, exatamente, exatamente. Muitos dos problemas de comportamento das crianças estão relacionados ao tempo de qualidade. Então, às vezes, você está tão cansado, você não tira o seu momento e você está ali com a criança só de corpo presente, né? Você não tem nem energia para brincar, para dar essa atenção. E a partir do momento que você consegue olhar para você e para suas necessidades, você vai percebendo que essa energia volta, né? E que quando você volta muito mais feliz, mais motivado, né? É muito mais importante para a criança passar um tempo de qualidade do que passar 24 horas com você, né? E você, assim, não estando bem. E aí, quando eu falo de tempo de qualidade, entra num outro ponto. Deixa eu só fazer um comentário desse negócio de tempo de qualidade, né? Eu observo muito nas ruas e tudo mais, mães com os filhos, ou em parques, às vezes tá no parque, levou para brincar tudo, tá lá no parque, larga o filho e fica no celular. E isso não é tempo de qualidade. Ela acha que ela tá lá, ela acha que tá, né, tendo um tempo com seu filho, mas ela não tá, porque ela tá o tempo inteiro aqui no celular, conversando, resolvendo coisas do trabalho. Então, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquele que você passa dedicado à pessoa.
fazendo coisas que a pessoa gosta e que você também gosta, porque se você não gosta, de repente, de brincar e a criança quer brincar, e para você vai ser uma coisa terrível. Como que você vai brincar e ficar feliz? Então tem que achar uma coisa que as duas gostem, mas que estejam naquela, uma prestando atenção na outra. E não aquela coisa do celular, ela tá lá no parque, a criança foge e a pessoa nem viu, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, porque quando a gente fala de tempo de qualidade, geralmente as pessoas já pensam no brincar, né? E às vezes a gente não tem vontade de brincar. E tá tudo bem. O tempo de qualidade, ele é além disso. Ele pode ser, como a Mayra sugeriu, né? Algo que seja bom para você, né? Então, eu tenho uma família que eu acompanho há um tempo já. E era muito difícil pensar num tempo de qualidade. E aí, o momento que a família encontrou foi todo dia na semana, a mãe sai para almoçar com o filho. E isso já fez um diferencial, assim, na relação. Porque nesse momento, fortalece-se o vínculo, eles conseguem conversar e não é algo custoso para nenhum dos dois. Para a criança, às vezes, até te ajudar a fazer uma tarefa de casa é tempo de qualidade. Né? Às vezes, ajudar a estender uma roupa, se você estiver ali junto, dando atenção, ajudando, conversando, já é tempo de qualidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Não queira só cumprir ali a tabela. Ah, brinquei com meu filho. Checking. Não. Faça algo que você realmente goste para que você esteja lá naquele momento, né? Uhum. Tem duas mães, Patrícia, que falaram sobre ter a dificuldade do segundo filho, né? Que aumenta mais o trabalho. Inclusive, uma delas, que foi a Jana Cris, falou: olha, às vezes eu vejo que eu estou no limite da minha sanidade, né? Porque a demanda aumenta. Como que você tem alguma sugestão nesse caso, né? Quando existe mais de um filho? Porque aí, como que seria esse tempo de qualidade? Como que a mãe consegue manejar isso e ainda olhar para ela mesma? Primeiro, eu queria dizer que eu te entendo, que eu tenho 2 filhos, um de 7, um de 3. E, de fato, às vezes a gente fica assim à beira da loucura, né? Não é porque eu sou psicóloga que às vezes não tenho vontade de sair correndo. Então, primeiro eu queria dizer, amiga, tamo junto, é difícil mesmo, né? Mas o que eu observo é que é muito importante você buscar tempo de qualidade com um, tempo de qualidade com o outro, com os dois, e além disso, cuidar de você. Muito simples, não é? Facinho. Essa regra é quase uma regra matemática, né? Não, vou explicar. Às vezes, né, os filhos começam a brigar, a provocar um outro, justamente porque eles querem a sua atenção, né? Então, ter um momento de qualidade separado realmente pode ajudar bastante. E aí não precisa ser todo dia. Pode ser um passeio por mês, né? E aí, se a pessoa é casada, pode combinar de, tipo, um sai com um filho, o outro sai com outro filho, depois troca. Porque daí também vai afinando as relações, né? O Carlos falou, bem fácil. Então, a gente pode fazer um passeio. Podem ser, como eu falei, de tarefas do dia, né? Então, às vezes, o filho você pode se dedicar mais à atenção durante a tarefa do filho da escola. E aí é um momento em que você vai dar atenção, vai aproveitar para conversar. Na hora de dormir, não sei se vocês têm uma rotina de sono, mas é um momento aqui. A hora de dormir é uma hora chave, sabe por quê? Porque as crianças geralmente se esquivam de dormir, né? É nessa hora que daí elas falam, eu quero ir no banheiro, eu quero água, eu quero qualquer coisa, né? É a hora que, assim, a criança não quer dormir. Então, é a hora tudo, que menos você dormir. pode... É a hora que elas
estão dispostas a conversar, entende? Então você passou o dia inteiro perguntando da escola, mas não falou porque queria fazer outras coisas. Agora, para não dormir, ela vai querer conversar. E às vezes vale a pena ir deitar um pouquinho mais cedo para ter esse momento de conversa, né? Inclusive dos três, cada um contando um pouquinho do seu dia, como que foi, o que foi fácil, o que foi difícil, né? A conversa já é um momento de qualidade, né? Enquanto conversa, valide o que o filho trouxe, diga que entenda, empatiza. Nossa, eu sei, isso é difícil. Eu vou falar validar, né? Porque não é todo mundo que sabe o que é validar. Tá. Validar é você, com sinceridade, fazer um elogio para aquela pessoa, para aquela tarefa que ela está executando, para aquela atitude correta que ela fez. Isso é validar. Então, você vai falar, nossa, filho, como você é inteligente, como você conseguiu resolver, não sei nem ser inteligente, acho que não é isso, conseguiu resolver bem essa tarefa, como você agiu bem com seu amiguinho hoje na escola, dividindo o seu lanchinho. Isso são exemplos de validar, porque tem gente que nem sabe o que é validar. Uhum. Mas pelo que você está falando também, Patrícia, o que eu entendo, né? Há o empenho, o envolvimento do pai, por exemplo, porque a gente está falando mais aqui de um perfil materno, né? De Uhum. um perfil feminino. Mas quando a gente pensa em mais de um filho, ou mesmo com um filho, o envolvimento do pai é imprescindível para que essa mãe também tenha qualidade de vida e os filhos também tenham esse contato. Como Uhum. você disse, né? Tenho mais de um filho, então a mãe fica um momento com um, o pai com o outro, ou seja, se a gente pensar só na figura feminina, só na figura da mãe, essa conta nunca vai fechar. Não. E quando os pais são ausentes, a gente precisa pensar na rede de apoio, né? A gente precisa de uma rede de apoio para conseguir ter esse tempo de qualidade, né? Uhum. Inclusive, um tempo de qualidade, você comentou dos filhos, e uma coisa que a gente tem aqui que é bem legal, assim, de tempo de qualidade, desde quando era só o primeiro, é que o meu marido e eles saem para ir no barbeiro, cortar o cabelo, e sempre foi um passeio de meninos, né? E agora vão os três, e agora o mais velho já consegue pedir, eles escolhem onde eles querem ir. E onde eles costumam ir, como eles vão desde sempre, daí o barbeiro também já fala, agora é o tempo do seu pai, agora é o seu tempo. E é o momento deles, assim, que eles vão e eu fico aqui na paz, né? Eu fico aqui, ó, só no meu momento também. Aham. E é uma coisa assim que não demanda muito do pai, porque assim, é algo que é natural, eles precisariam ir cortar o cabelo, mas a gente sempre foi trazendo nessa perspectiva, isso é uma coisa de vocês, dos meninos, vão vocês, né? Então a gente foi construindo, então eles vão conversando, tem coisas que eles conversam, fazem lá, e aí eles voltam animados, né? Por isso que eu digo, o tempo de qualidade é muito mais do que o brincar, né? Exato. Exatamente. Eu queria que só respondesse as outras perguntinhas que vieram nas caixinhas. Desculpa, gente, é a gripe. Uma era por que a ansiedade engorda, né? Por que dá vontade de comer quando está ansiosa? Aí, qualquer uma das duas que puderem responder. Vamos pensar o seguinte: a compulsão alimentar, né? O comer muito, a gente naturalmente come porque tem fome, ou pelo menos deveria. Essa é a lei natural. Quando a gente fala de comer muito pelo fato de estar ansiosa, o que nós estamos falando? A gente está falando de um distúrbio, a gente está falando de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma compulsão. A compulsão, ela está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero compensar algo que não está legal, eu quero recompensar algo que ficou faltando, com algo agradável, que no caso é comer, é a alimentação, algo que me dê prazer. Né? Uhum. Dificilmente você vai ouvir alguém falar, olha, eu estava ansiosa, tive uma compulsão e comi um prato de salada com brócolis.
Difícil, Alface, pode, assim, nossa, delicioso. né? Pode acontecer. Eu nunca ouvi, não estou dizendo que não exista, mas geralmente você fala, eu comi muito, eu comi doce, eu Comer comi uma barra de chocolate. barra de chocolate. Por quê? Eu estou buscando aqui um prazer, uma compensação de uma frustração, de uma angústia. Então, eu busco isso na comida, eu tento compensar. É uma Uhum. fuga, na verdade. Sim, isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa come mais até porque é o único momento que ela tem de prazer, né? Então, depende muito da função. Quando a gente vai trabalhar esse comer emocional, a gente olha todo um contexto, né, Naemi? Horas pode ser para fugir de uma situação aversiva. Então, eu tô muito nervosa, eu vou matar essa criança, então eu vou lá e como um negócio e um chocolate, que daí já me dá aquela sensação de bem-estar. Pode ser também como recompensa no final do dia, né? Ó, eu tive um dia tão exaustivo, eu mereço comer esse chocolate, né? Eu Quem nunca mereço, falou isso? Eu mereço. eu Porque eu mereço, né? Depois mereço. dessa vida eu mereço. Então, assim, depende da função, né? A gente sempre tem um registro, né, para identificar esse comer emocional, se é um comer por fome, se é um comer emocional ou se é um comer por vontade, quais são os contextos, e aí a gente busca estratégias comportamentais para colocar no lugar, né? Então, se eu tô comendo aqui porque eu tô muito frustrada, eu vou buscar outras formas de lidar com essa frustração, né? Se eu tô comendo aqui por recompensa, eu vou buscar outras formas de recompensar o meu dia. Uma delas, inclusive, a gente falou, né? Seria também fazer as anotações, aquele balanço no final do dia. Pode ser uma estratégia que substitui essa recompensação aí do final do dia. Mas é isso. Isso é um sintoma, né? Então a gente precisaria trabalhar a ansiedade, entender essa rotina estressante, né? Ver o que está trazendo sofrimento para poder intervir, né? Sim. Falando que você falou de sintomas, tem até uma outra pergunta que é: como saber se os sintomas físicos são crise de ansiedade? E que especialista faz esse diagnóstico? Os sintomas, o especialista que faz, né, o diagnóstico pode ser tanto o psicólogo, o psiquiatra, e às vezes até você vai no pronto-socorro e eles conseguem né, direcionar você com uma hipótese aí diagnóstica. Os sintomas da ansiedade, eles estão relacionados aí com essas... A ansiedade, né, acho que as meninas falaram até na live, sem ser na passada, na anterior, mas vou retomar um pouquinho. E aí, se quiser completar, se vocês quiserem completar, a ansiedade, ela é uma emoção, né, um sentimento que é válido, e em até certo ponto ele foi importante ele é importante para a sobrevivência da nossa espécie, né? Porque o que é a ansiedade? É a preocupação com algo que vai acontecer e isso te possibilita buscar estratégias de resolução de problemas, né? O problema está quando essas preocupações começam a ser improdutivas e trazer sofrimento na vida do indivíduo, né? Então a gente pode, além das preocupações improdutivas, a gente vai ficando mais irritado, vai ficando com insônia, taquicardia, né? A gente vai tendo a sensação de que a gente não consegue fazer as coisas, que as coisas vão dar errado. Que mais, né? Assim, de cabeça para puxar. Deixa eu só meio direção. Desculpa. Enxaqueca, dor de estômago, tremor, taquicardia contínua sem um estímulo, né, sem um evento que propiciou aquilo. Uma coisa é a pessoa ser assaltada e ficar nervosa, ter uma taquicardia. Outra coisa é a pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Aparecem alguns sintomas que ela não identifica a causa e ela começa a se sentir vulnerável, né?
Claro, nós estamos falando aqui de sintomas específicos, mas também é um diagnóstico diferencial. O que é isso? Para eu dizer que uma doença, que algum sintoma é psicossomático, ele é psíquico, eu também preciso descartar outras hipóteses. Então, junto a esse diagnóstico que a Patrícia falou, que é feito por um psicólogo, por um psiquiatra, por um clínico geral, é importante que sejam feitos exames para descartar outras ocorrências, né? Então, a gente Inclusive, trabalha existem testes, né, Naimi? Testes psicológicos também para isso, da neuropsicologia, que também podem diagnosticar se realmente isso é um transtorno, né? Se não é uma coisa normal que você acha que é grande, mas que é uma coisa que todo mundo sente. Existem esses testes, não existe? Sim. E aí e diferencia também a intensidade, né? Às vezes, quando a gente, inclusive algumas escalas conseguem medir, né? Se você tá com uma ansiedade leve, moderada ou grave, né? E acho que é importante sempre ver o quanto que isso está impactando na sua vida, né? Às vezes você pode achar que essa ansiedade é normal, mas você tá tendo insônia todo dia, você anda muito preocupado, muito irritado, e assim, o seu corpo tá dando sinais de que algo não está bem, né? Então, vamos entender por que que você se sente assim. A vida não é para ser sofrida assim, a vida é para ser mais leve, né? E acontece que às vezes a gente vai levando a vida, vai achando que isso faz parte da personalidade, e quando na verdade a pessoa tá ali já com vários sintomas há tempos e não tá identificando que tá com uma situação que pode ser mudada, que pode melhorar, né? E ainda até mais o falar, né, pós-parto, né? de No um pós-parto, tratamento de excelência, né? Que a gente fala, que é um tratamento de excelência. O que é isso? Um tratamento combinado, que você, se precisar, vai alinhar os medicamentos com a terapia. Então, isso vai te ajudar. Por quê? Se você fizer os dois juntos, você vai ter maior adesão no tratamento farmacêutico e melhor adesão na terapia. Porque um vai apoiar o outro, vai estar ali os dois jogando junto. Então você não vai deixar de tomar o remédio, porque você sabe que é importante, e não vai deixar de ir, porque sabe que o remédio também não vai adiantar sozinho. Então um vai apoiando o outro. Você vai ter um monitoramento clínico. O que, que é isso? Através da sua, você vai estar lá em acompanhamento toda semana. Seu psicólogo, ele vai poder te observar. Ele não é médico, ele não vai poder te dar remédio, mas ele vai poder observar se aquilo que o médico está fazendo está ajudando ou não está. E você vai poder levar essas informações até o médico. Então você tem um monitoramento ali que, gente, é semanal, né? Você evita internação, por quê? Você não entra em burnout e vai para a clínica e fica internado e passa mal. Então, você, com esse tratamento combinado, você também já evita aí internações. Você tem menor risco de recaída, porque está apoiado nos dois pilares, né? Você vai tratar a química que está errada aqui, mas vai tratar também como você vai funcionar. Você vai ter uma melhor qualidade de vida, porque com os dois tratamentos, primeiro que você vai se sentir melhor fisiologicamente, né? E você vai ter as ferramentas necessárias para você saber enfrentar de forma diferente quando você estiver de novo naquelas situações. Então, eu acho que é legal falar isso, que você tem esses sintomas, você tem que procurar, não é um profissional só, você tem que ter esse tratamento combinado. E outras coisas também, a meditação, exercício físico, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas eu acho importante falar que as duas coisas ajudam. Se Sim, tem você... casos que só a estratégia, né, comportamental, cognitiva, elas não vão ser suficientes, né? A depender do quanto tiver desorganizada aí a química do seu cérebro, a medicação ela é fundamental, né? E a medicação, ela vai ajudar aqui na parte química, mas a terapia vai te ajudar nessa parte comportamental, na parte dos eventos estressores, né, nessa rotina, porque senão, o que vai acontecer?
sem mudar os eventos estressores, a ansiedade ela não vai embora, né? Porque se você tá ali naquele choque o tempo inteiro, né? O tempo inteiro desregulando ali, e a química ali, só a medicação não vai ser suficiente. Ou você fica muito dependente da medicação para sempre, né? E quando para, né, você não tem ferramentas para continuar bem, porque parou, vai parar, você não vai saber mais como continuar. Se você já estiver tratando isso, você fala, não, peraí, então nessa situação o que eu vou fazer? Eu já aprendi, já me identifiquei que eu vou agir desse jeito, eu vou agir desse. Então já vai ter essas ferramentas, por isso que é importante. Medicamento trata desequilíbrio, os sintomas, a terapia, o comportamento, as consequências, a causa, da onde vem aquilo, né? E os Exato. seus comportamentos e as consequências das suas ações. Então, eu acho bem importante que quem está sentindo isso, acha que está com sintomas, procure um médico primeiro, como a Naimi falou, descarte se não é problema de coração, tiroide, falta de vitamina. Não, não é nada disso. Então, vou procurar um psiquiatra. O psiquiatra provavelmente vai te fazer algumas perguntas, te receitar o medicamento, mas eu sei que alguns não fazem. Peçam, gente, peçam. Me dá um encaminhamento para o psicólogo, porque o plano de saúde tem psicólogos e eles são obrigados a atender. Então, gente, peçam, vou lá no. Ah, não me passou. Pede, porque você tem direito e você deve fazer esse tratamento. Uhum. Aí pode fazer as três coisas juntas, né? Eu posso procurar um clínico para ver a parte fisiológica, eu posso procurar um psiquiatra para ver a parte neuroquímica e o psicólogo que vai trabalhar a emoção, comportamento e cognição, né? Uhum. E ainda falando das mulheres no pós-parto, né, Patrícia, ainda tem a questão da alteração hormonal, né? Sim, inclusive teve uma pergunta, né, que eles colocaram, que não é necessariamente ansiedade, mas tem a ver com essa alteração hormonal, que é a diferença entre baby blues e depressão, né? É, e aí, não é ansiedade, mas é transtorno de humor também, né? Então a gente pode abrir aqui um espacinho para tirar essa dúvida, né? Que é uma dúvida frequente mesmo, né? Depois que o bebê nasce, né? A mãe passa por uma mudança com uma alteração hormonal muito grande, né? É uma TPM fortíssima, assim. Além de ter que lidar com a restrição de sono, de alimentação, a frustração da amamentação, o sentimento de isolamento. Então, são alguns fatores estressores, né? Como a gente viu na live passada, e que podem deixar essa mãe num estado assim de desânimo, né? Com uma alteração do humor, né? E aí, para esse período, a gente chama de baby blues, que é esperado essa diminuição no humor da mãe, ali até mais ou menos 3 semanas pós-parto, né? Para algumas mulheres isso é mais intenso, para outras isso é mais sutil. Mas é como se fosse aquela TPM bem fortíssima, assim, quando você já tá mais na bad, assim. Geralmente o acompanhamento é feito com o próprio obstetra, né? E assim, o que precisa ser feito é descansar, rede de apoio, buscar aí uma alimentação mais adequada e ter um pouco assim, aceitar também esse momento, né? Ter um pouquinho de paciência que ele passa. O problema, a diferença, né? A diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto está na intensidade dos sintomas, né? E na frequência, na duração desse sintoma, né? Então, geralmente, a depressão pós-parto, ela tem os sintomas muito mais intensos, né? Mas de não querer, às vezes, pegar o bebê, porque não está bem mesmo. E aí, tem uma duração de mais de 3 semanas, já tá ali 1 mês, 2 meses, com aquele
com aquela diminuição na autoestima, diminuição, aquela fadiga, né? De não fazer as coisas do dia a dia. E aí o acompanhamento, né, já deve ser feito com o psiquiatra e o psicólogo, né? E às vezes pode ser necessário o uso da medicação, né? O tratamento farmacológico para ajudar a lidar com esses sintomas. Lembra que assim é um momento em que aquela mulher passou por muitos estresses. Então, é o estresse desde a gestação, tudo aquilo que a gente falou, aí vem o parto, que às vezes foi um parto difícil, vem a amamentação, que não é tão fácil assim, é difícil também. Então, ela veio passando por diversos eventos estressores, e se ela tem uma predisposição ali até a depressão, ou se ela já teve quadros depressivos antes, ela pode entrar nesse caso um pouco mais acentuado da depressão. Se é uma mãe que já veio apresentando sintomas depressivos durante a gestação, né? E aí a gente precisa de um acompanhamento. Lembra? Os eventos estressores bagunçam todas as nossas a química aqui do cérebro, e aí a gente não tem muito controle, né? Então a gente precisa sim da medicação e do auxílio para poder fazer o tratamento adequado. O que é importante a gente também considerar que às vezes a depressão pós-parto, como você falou, em casos mais severos tem uma própria rejeição, né, do bebê, da maternidade em si, não é nem a rejeição do bebê, que o bebê representa a maternidade, né? E é projetado no bebê, mas tem casos mais sutis que às vezes a pessoa nem reconhece como depressão. Então, vamos supor, uma irritabilidade maior, uma fadiga crônica, como você falou, e a pessoa fala, mas a fadiga é pela rotina, porque estou amamentando, porque eu estou cansado, então é normal. Existe uma dismorfia corporal, onde a pessoa olha no espelho e ela não se reconhece, né? Uhum. Ou seja, eu já ouvi de pacientes, olha, eu olho no espelho, eu não estou me reconhecendo, essa não sou eu, esse não é o meu corpo. Será que um dia eu vou voltar ao corpo que eu tenho? E quando a gente fala voltar ao corpo que tem, não estou falando ali da mesma textura de pele, do mesmo tipo de musculatura, mas da pessoa olhar e poder se reconhecer como indivíduo. Se ela não trabalhar, né, Patrícia, como você falou, um tempo para ela na maternidade, ela como pessoa, ela como indivíduo, ela vai sumindo. É como se ela deixasse emocionalmente de existir. Uhum. Então, como eu olho no espelho e me reconheço? Eu não me reconheço. E isso é um quadro de depressão também, de um humor mais deprimido. Que às Sim. vezes a gente tem que olhar que é uma forma mais sutil e que as pessoas encaram, mas é normal. É porque cansa mesmo, né? Inclusive, tem alguns estudos, né, que fala do tempo do puerpério, que tem falado de até 2 anos após o parto. É um momento de atenção, né? Porque daí começam a entrar outras questões, né? Às vezes a ida para a escola, aquele momento da separação, né? Às vezes a questão da alimentação. Então, hoje a gente tem, os estudos têm mostrado justamente o porpério até 2 anos mais ou menos pós, né, parto, como um período ali de atenção para esses sintomas. Mães, inclusive, que sofrem muito com o desmame do aleitamento materno, né? A criança não vai ficar sem, ele não vai ficar protegido. Será que nós estamos falando do filho mesmo? Ou nós estamos falando, né, de uma mãe que não está preparada para esse desligamento? De uma mãe que ela não está preparada para não se sentir tão fundamental na vida do filho quanto ela se sente quando ela está amamentando, né? Uhum, Com o peito. uhum. Então, isso é importante a gente olhar também. Passou uma fase onde já é indicado um desmame do aleitamento materno, isso não está acontecendo, vamos olhar com carinho o que está por trás disso. Né? Porque tem que ser uma relação sadia para ambos, bebê e mãe. Isso. Até na introdução alimentar, às vezes a mãe ela
posterga, né, o início da introdução alimentar, porque vai perder ali aquela exclusividade, né, vamos dizer assim, vai ter que dividir ali. É importante, né? E aqui a gente, mais uma vez, né? Eu acho que é importante, porque às vezes quando a gente fala de doença mental, enfim, as pessoas acabam sempre trazendo para aquele olhar de que é algo emocional e que eu posso ser forte, eu posso aguentar. E a gente não leva em consideração que mesmo sendo mental, ainda assim é uma questão fisiológica, né? Ainda assim é algo que é o organismo e você não tem responsabilidade inteiro. Você tem responsabilidade em se cuidar, em se tratar, né? Uhum. Tem muito assunto, tem muita coisa para falar, acho que a gente ficaria semanas falando, né? Infelizmente o nosso tempo acabou. Como que você fecharia, né, Patrícia, esse assunto que é tão intenso, tem tanta coisa para falar, mas que dicas você poderia deixar para a gente tentar dar uma, né, uma arredondada, uma fechadinha um pouquinho em tudo que foi falado? Eu acho que a gente precisa incentivar as mães e enquanto pessoas, né? Enquanto rede de apoio, enquanto amigo, enquanto terapeuta, também se sensibilizar com essas mães. A gente precisa ter um olhar mais caridoso, um olhar mais empático, né? A gente precisa tirar esse olhar julgador, né, da mãe, de culpar, de quando olhar aquela criança no shopping fazendo birra, já olha para os pais e fala, não está fazendo direito. A gente precisa ter um pouco mais de empatia com essa mãe, né? Porque ela está passando por um momento que é muito especial, é um momento único na vida dela, mas que também é um desafiador, né? Então, o que eu acho que é mais importante, assim, é a gente olhar com naturalidade, né? Entender que a maternidade não é perfeita, que existem os seus altos e baixos e que tá tudo bem, né? Eu acho que é um exercício de autocompaixão, um exercício de empatia das outras pessoas, né? Acho que é isso, assim. E não tá legal, tá percebendo que tem alguma coisa que não tá bacana, emocionalmente falando, procura ajuda, Uhum. né? Procure ajuda. Às vezes você nota que a sua amiga, sua prima, sua cunhada, você tá notando um comportamento diferente, né? Ajuda ela a perceber. Às vezes ela tá tão envolvida ali na rotina do bebê que ela nem lembra que ela tem que olhar para ela mesma, né? Às vezes precisa desse toque do outro. Isso. Na sua página do Instagram é @patricia.psico. É isso, patriciaviel.psico. Patricia. Isso. Tem Tem muitas abordagens sobre isso. Então, quem isso, tem várias dicas, várias reflexões, né? Em breve tem um projeto aí da empatia entre mães, traremos novidades aí. Mas acho que a ideia é justamente sensibilizar, né, para essas questões e naturalizar que a maternidade ela não é perfeita, né? Ela tem seus altos e baixos. ótimo. Mayra, Tá mudo? tá mudo, não estamos ouvindo. Queria agradecer todo mundo que assistiu a live e dizer que a gente agora está no YouTube. Então, todas as lives que estão aqui no canal, eu estou colocando também no YouTube. Então, se você não teve oportunidade de assistir ou gostou muito e quer mandar para alguém, também lá na minha bio tá o link YouTube. Entra lá que todas as lives, desde a primeira, vão estar lá. E pedir para vocês conhecerem o nosso projeto no site reconhecendo-me.com.br. Foi um prazer imenso você estar aqui com a gente, Patrícia. Agradeço demais seu tempo. Pelo convite, foi muito gostoso poder compartilhar um pouquinho aí com vocês. Naimi? Prazer foi nosso, muito bom estar com pessoas queridas, excelentes profissionais, pessoas sérias,
naquilo que fazem, né? É uma honra estar com vocês. E agradecer todo mundo, pessoas novas que entraram, pessoas que estão sempre nos acompanhando, participando. A gente, sozinha a gente não faz nada, né? A gente precisa aí de pessoas, de gente, e vocês nos estimulam cada vez mais. Muito obrigada, Mayra, Patrícia, a todos que participaram dessa live. E se uma palavra do que a gente disse aqui tocou o coração de alguém, já ganhamos a live. À noite, exatamente. Obrigada, gente. E tem empatia aí com as mães, já tô feliz. Verdade. Um novo olhar, né? Um novo olhar. Muito obrigada, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.